A VMTV vai estar à conversa com os cabeças de lista pelo Círculo Eleitoral de Braga com assento parlamentar na Assembleia da República. As ideias e as sugestões que cada partido tem para a região do Minho e para o país. As eleições legislativas 2024 são aqui, na VMTV, Verde Minho Televisão. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à VMTV. Damos continuidade ao ciclo de entrevistas que estamos a desenvolver com os candidatos às eleições legislativas 2024, os cabeças de lista pelo Círculo Eleitoral de Braga. E agora temos connosco o Filipe Melo, deputado da Assembleia da República pelo Chega, eleito nas últimas eleições. Filipe Melo, 40 anos de idade, natural de Braga, licenciado em Relações Internacionais, gestor de empresas, também com experiência durante 14 anos na banca. Vou começar por fazer uma contextualização do cenário político que vivemos atualmente, forte instabilidade desde a queda do governo dia 7 de novembro, o governo de António Costa, do Partido Socialista. Chega, neste momento, o Partido Chega a terceira força política com 12 deputados na Assembleia da República, atingindo um total de 7,28% dos votos. Em 2019, nas primeiras eleições, o primeiro ano em que se apresentou às eleições legislativas, conseguiu eleger um deputado com 1,3% dos votos. Um programa bastante desenvolvido, com bastante conteúdo. É possível determinar algumas linhas mestras daquilo que é e que são as intenções do partido para o país, e começaria por perguntar o que é que significa este slogan "Vamos limpar Portugal". Da análise que fiz do programa, as três primeiras linhas mestras é acabar com a corrupção, tornar uma justiça eficiente e que funcione e tornar um país seguro. Filipe, pedia que me esclarecesse estes três pontos. Muito bem. Obrigado, Miguel. Agradeço o convite e à VMTV também a oportunidade de estar cá. E agradeço a sua simpatia, mas tenho que fazer esta correção. Eu não tenho 40 anos, antes tivesse, tenho 42. Pronto. Mas foi simpático. Sim, realmente pegando por aí, o Limpar Portugal assenta num programa vasto, mas nesses pontos que realmente o Miguel toca. Acabar com a corrupção. Portanto, nós sabemos que em Portugal temos este flagelo que há vários anos assistimos, a começar por José Sócrates, por exemplo, que foi indiciado por crimes de corrupção há 10 anos atrás e que ainda não foi julgado, finalmente. Acho que há um despacho para se proceder a novo julgamento que terá lugar nos próximos meses. Uma reforma da justiça profunda, que é isto que o partido pretende. Pretendemos uma reforma na justiça a 180 graus, portanto, da forma que está e com a conivência de PS e PSD ao longo destes anos, não houve uma verdadeira reforma, fez pequenos ajustes em matéria de justiça e nós queremos reformar mesmo. Mas, Filipe, permita-me completar o seu raciocínio. Não acha que a atuação atual da Justiça, nomeadamente do Ministério Público, com os sucessivos casos a indiciar políticos de vários quadrantes e de vários partidos, não tem desencorajado essa iniciativa legislativa por parte dos partidos por temerem represálias que possam acontecer, se tivermos em conta que o Ministério Público não tem um órgão fiscalizador ou tutelar como outros órgãos do país? Também atendendo à sua soberania. Não, repare, quando vivemos num Estado de Direito, não pode haver receio de represálias, muito menos para com a Justiça. Eu acho que a Justiça tem que funcionar, a Justiça deve funcionar sem qualquer ingerência do poder político. A Justiça tem que ser autónoma, tem que fazer o seu trabalho de forma autónoma, independente e sem qualquer pressão política. E o que nós defendemos é que a Justiça tem que funcionar, tem que atuar para todos os setores da sociedade, e a política não pode ser exceção. Portanto, essa reforma é precisamente no sentido de dar autonomia à Justiça, que a Justiça precisa para funcionar, e não estar condicionada pelo poder político. E o que significa tornar Portugal um país seguro? Olha, é começar por dar dignidade às forças de segurança, que entretanto perderam, nomeadamente, e é um caso bastante conhecido, Miguel saberá o que eu estou a falar, certamente, o subsídio de risco que foi atribuído aos agentes, aos inspectores
da Polícia Judiciária, e bem atribuído, diga-se de passagem, devia ser também atribuído aos agentes da PSP e aos militares da GNR, porque eles estão na primeira linha de combate, são eles que garantem a nossa segurança nas ruas. E nós não podemos ter um profissional desmotivado e esperar dele o melhor desempenho. Naturalmente que o que nós exigimos, e aliás já foi pelo nosso Presidente, André Ventura, reiterado algumas vezes, é que a primeira medida que tomará, se o Chega for governo, é equiparar os subsídios de risco da PJ à PSP e à GNR. O estudo de valor está feito, é uma verba que está perfeitamente enquadrada ou enquadrável no Orçamento de Estado, são 154 milhões, e vamos dar dignidade às nossas forças de segurança, vamos tornar a carreira da agente da PSP, de militar da GNR, mais atrativa, para que consigamos atrair os jovens para esta carreira, para esta profissão, e a partir daí, naturalmente, com mais quadros e com mais motivação, seremos um país mais seguro. Muito bem. Penso que ficou claro este mote inicial do programa do Partido Chega e queria começar pelo tema que se segue, a saúde. Como sabemos, Portugal tem atravessado um momento muito negro no âmbito da saúde, com urgências fechadas, falta de médicos, falta de profissionais, de enfermeiros, técnicos, auxiliares. A análise que fiz das propostas do Partido Chega levantam aqui um termo que é o Sistema Nacional de Saúde, diferenciando-se do Serviço Nacional de Saúde. Queria que clarificasse se o Serviço Nacional de Saúde deve ser privado, público, misto. Qual é que é a visão do Chega para o Serviço Nacional de Saúde? Sim, ainda bem que faz essa questão, porque tem que ser desmistificado de uma vez por todas, que nós ouvimos várias vezes partidos da esquerda a atacar-nos, a dizer que nós queremos acabar com o Serviço Nacional de Saúde. Isso é falso, é totalmente falso, e digo sem qualquer reserva, é falso. O que nós propomos é um Serviço Nacional de Saúde eficaz. Como é que o Serviço Nacional de Saúde é eficaz? Havendo acordos de cooperação com o privado e com o social. Portanto, se nós estamos num sistema de colapso dos hospitais, por que não abrir aos privados, por que não abrir ao social, às santas casas e por aí fora, que prestam também um serviço de excelência, e depois o Estado, naturalmente, compensar pelo custo que o privado ou o social teve. É isto que nós queremos. Nós não queremos fixar o Sistema Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, numa redoma, em que as pessoas ficam meses à espera de uma consulta, ficam anos à espera de uma cirurgia, que se podia facilmente corrigir no privado ou no social. O que nós queremos é uma maior abrangência, não queremos fechar o Serviço Nacional de Saúde dentro dos hospitais públicos, queremos uma maior abrangência para servir melhor as populações. Entendo. Braga, como candidato pelo Círculo Eleitoral de Braga, é uma realidade bastante característica, porque temos um grande centro urbano, um hospital central, e temos regiões mais limítrofes que têm distâncias, por vezes, a demorar mais de 45 minutos até à unidade central hospitalar. A rede de proximidade de cuidados médicos é bastante deficitária no nosso distrito, poucas são as unidades locais de saúde que têm um serviço de atendimento permanente. O Chega, no seu programa, refere criar unidades de saúde familiar 2.0, com meios de diagnóstico capazes de fazer uma triagem e descongestionar os serviços centrais de saúde. A pergunta que lhe faço é como conseguir captar médicos que faltam já nas unidades centrais, com baixos salários e uma ambição de carreira bastante baixa, para o interior do país, não só para Braga, mas para o restante interior do país, e como revitalizar estas unidades locais de saúde? Bem, é uma excelente questão, Miguel. Olha, para começar, nós não podemos ter para com os médicos, e quando digo médicos, digo os restantes profissionais de saúde, os enfermeiros, os técnicos de diagnóstico, os auxiliares, não podemos ter a posição que teve recentemente o secretário-geral do Partido Socialista, em que quer impor uma política, um regime quase como o que assistimos em Cuba, em que os médicos licenciam-se no público, no ensino público, e depois, para conseguirem ir trabalhar para o privado ou até fora do país, têm que indemnizar o Estado cubano. O secretário-geral do Partido Socialista foi isso que propôs. Os médicos saídos da universidade pública têm que ficar 5 anos a trabalhar em exclusividade nos hospitais públicos. Portanto, basicamente é isso, é uma afronta que está a fazer à classe médica.
o que nós rejeitamos por completo. O Chega propõe uma revisão das tabelas salariais. É por aí que passa e é o caminho? Naturalmente. Não pode ser de outra forma, porque, repare, os médicos têm uma função muito nobre, que é de zelar pela nossa saúde, de salvar vidas, de garantir a vida humana. O que eles reivindicam é aquilo que têm direito. São salários mais altos, são carreiras melhores, coisa que os sucessivos governos, e não podemos olhar só para estes últimos 8 anos, temos que olhar mais para trás, governos do PSD e governos do PS nunca conseguiram corresponder à expectativa. Os médicos, se quiserem, e têm essa ambição legítima de melhorar a situação financeira familiar, têm que procurar o privado. Portanto, naturalmente, depois o Partido Socialista criou, durante este governo, aquele termo que eu não subscrevo, mas da dedicação plena. Isso mais não é do que limitar os médicos na sua escolha profissional. Portanto, não passa por restrições, não passa por ostracizar a classe que nós vamos motivá-los. Sim, se os médicos fazem falta no público, fazem muita falta naturalmente. Como é que nós conseguimos retê-los? Pagando mais. Para terminar a temática da saúde, uma das propostas também do Partido Chega é fazer uma revisão profunda, uma reforma profunda ao nível da Lei de Bases da Saúde, e recentemente o Partido Socialista promoveu uma reforma e criou a figura do diretor executivo, apesar de estar bastante tempo sem um regulamento que é para a Comissão Executiva poder trabalhar. O Chega vem a afirmar que pretende terminar para aumentar a eficiência do Serviço Nacional de Saúde com este diretor executivo. Qual é que é a vantagem de acabarmos com a Comissão Executiva para aumentar a eficiência do serviço público? Olha, Miguel, é fácil. Nós, ao estarmos a criar mais postos, mais lugares executivos, lugares de direção ou de administração, estamos a aumentar o orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, estamos a retirar autonomia às administrações hospitalares. Qual é o papel, ou como fica o papel de um administrador hospitalar, a ter que reportar, em última instância, ao diretor executivo uma decisão que era tomada no Conselho de Administração do próprio hospital. Portanto, perdem autonomia, perdem competência e ficam limitados na sua atuação. Esse é o primeiro ponto. Nós queremos devolver a total liberdade de atuação às administrações hospitalares, que são escolhidas, naturalmente, também pelo Ministério da Saúde. Portanto, se as escolhas se revelaram infrutíferas, isso então é um problema que o Ministério da Saúde tem que resolver. É importante nós percebermos de uma vez por todas este valor que está a ser pago ao Diretor-Geral e à equipa que o acompanha, é um valor que podia ser entregue aos profissionais de saúde, melhorando as suas condições. Isso é muito importante. E em relação, só para terminar, deixar este apontamento que me parece importante, Miguel. O que nós defendemos também é a reversão do que foi feito com a anterior alteração da parceria pública ou privada para EPE. Em específico no Hospital de Braga, que é a nossa realidade mais próxima? Com certeza. Muito bem. Penso que ficou claro. Não poderia deixar de falar da educação. Muitos portugueses têm filhos e os seus filhos, muitos também deles não têm professores ou não têm matérias que estão a ser lecionadas por falta de professores ou greves constantes que se realizam. Okay. A pergunta que lhe faço, e pedir-lhe que respondesse de uma forma muito breve, a recuperação total do tempo de serviço que os professores reivindicam e como o Chega se compromete a realizar, é a solução para este problema? É a única solução, Miguel. É a única solução. Seja em 4, seja em 6 anos, é expectável que o consigamos fazer em 4, se não for em 4, em 6. A recuperação do tempo total de serviço dos professores é, tal como os médicos que eu referi, a única forma de termos profissionais motivados. Além disso, temos a questão dos professores deslocados que vivem em situações indignas. Temos um caso de um professor, que não vou revelar nome nem a localidade por uma questão de privacidade, mas que foi do norte para a zona sul lecionar, estava a viver no carro. Dormia no carro, fazia refeições no carro. Eu acho que isto é o grau zero da humanidade e do valor que nós atribuímos à carreira docente, que é fundamental, como Miguel disse bem, para os nossos filhos. Ainda dentro do tema da educação, reparei que o Partido Chega propõe-se a criar uma rede de transportes eficaz, principalmente para as zonas mais rurais e os espaços mais interiores, nomeadamente como o Distrito de Braga ou outros idênticos,
para assegurar uma ligação dos estudantes aos polos escolares das grandes cidades. Mas a pergunta que lhe faço é então provocatório. A questão de centralizar a educação nas grandes cidades não passará antes por criar oferta formativa, profissional nos concelhos limítrofes e nas áreas mais distantes e não apenas retirar os jovens para ir estudar, obrigando-os a fazer viagens longas, como lhe disse ainda no início, nos hospitais de 40, 30 minutos para os centros das cidades. O Chega tem uma visão de dinamizar o ensino profissional e qualificativo nas áreas mais rurais? Sim, é uma boa questão. Repare, Braga e Guimarães têm dois polos de excelência do ensino superior, que é a Universidade do Minho, o campus do Gualtar e o campus da Azurém. O que nós pretendemos, e falando primeiro no ensino superior, é que quem vai de Faf, de Vieira do Minho, de Cabeceiras de Basto, estudar para um destes dois polos, tenha uma rede de transportes eficaz que garanta que o aluno consiga chegar a tempo de ir para as aulas, que consiga ir para casa também em tempo oportuno. Porque estamos à espera de uma ligação. Eu vou-lhe dar um exemplo muito simples de um jovem de Faf que se queixava, e estuda no polo de Braga, no polo do Gualtar, que se queixava que tinha que apanhar um autocarro às 7 da manhã para ter aulas às 10, porque naquele intermédio não tinha mais nenhuma forma de vir para Braga. Portanto, a questão é muito esta. Nós estamos a olhar, a nível mais periférico das grandes cidades, a forma de conseguir trazer os estudantes e de os levar para casa, portanto, de casa para as aulas e das aulas para casa. Isso é o primeiro ponto. Em relação ao ensino profissional, ao ensino secundário, ou outro tipo de ensino também, vamos lá ver. Se calhar em cidades como Braga, Guimarães, Famalicão, Barcelos, não se coloca esse problema. Se nós formos para aquelas localidades mais para o norte do distrito, Cabeceiras, Celurico, ou no lado oposto, Gerês, nós não temos capacidade para ter escolas para servir 20 ou 30 e os privados poderiam complementar essa falha? Não, os privados podem sempre complementar. Nós estamos, desde o início do partido, que nós defendemos isto. Os privados podem ser uma opção, se assim os alunos ou os encarregados de educação o optarem. Porque é que o Estado, e nós temos batido imenso nisto, porque é que o Estado português tem um encargo anual com um aluno no ensino público, que é elevado, e não há de ter, se os pais ou o próprio aluno quiserem frequentar o privado, o mesmo valor, pagando os pais o excedente. É uma questão de opção. Portanto, o Estado não pode limitar as nossas opções em função da verba atribuída. Atribuir para quem está no público e não atribuir para quem está no privado. Eu acho que temos que ser equitativos e dizer o valor anual que nós temos para cada aluno é este. Se o aluno quiser o ensino público, o ensino cooperativo ou o ensino privado, o Estado é responsável até este valor. Acima disso, paga o aluno ou paga o pai. Para terminar o tema da educação, eu gostava de uma forma muito breve que explicasse o slogan que abre o tema da educação no programa do Partido Chega, que é libertar a escola de ideologias. O que é que querem dizer com isto? É muito simples. Olha, esta teoria que a esquerda inventou dos quartos de banho mistos, de termos na nossa escola, e isto é um caso muito conhecido, recentemente os meios de comunicação divulgaram, alunos com 6 anos na sala de aula a verem vídeos pornográficos, porque dizem que é uma forma de mostrar às crianças, desde novos, o que é isto. Ora bem, nós estamos em completo desacordo. Está a haver uma doutrinação das nossas crianças nas escolas. A mim custa-me, eu sou pai, tenho um menino com 10 anos e uma menina com 1 ano, e a mim custa-me perceber que está a haver uma doutrinação das nossas crianças em contexto escolar. Portanto, as crianças têm que ser livres de escolherem o que querem ser. As crianças têm a sua evolução natural e vão aprendendo, vão tomando contacto com a realidade conforme a idade vai avançando. Não precisam que nas escolas que lhes digam
o que é a homossexualidade, o que é um transgénero, o que é um transexo. Não precisam disso. As crianças partem à descoberta. Elas próprias vão por elas descobrir o que é o mundo que as rodeia, o que é o mundo que está lá fora. Nós não precisamos doutrinar ninguém. As escolas servem para ensinar. E já agora, daí a nossa proposta de alteração do Ministério da Educação para o Ministério do Ensino. A educação dá-se em casa. A escola serve para ensinar. Penso que ficou claro as propostas do Chega no âmbito da educação. Já vamos a mais de metade da nossa conversa. Pedi-lhe que fosse mais sintético nas próximas respostas. Mas não poderia deixar de passar pela habitação. Nós temos neste momento uma grave crise da habitação, desde os preços elevados das casas, das rendas e a dificuldade de acesso dos jovens à sua primeira habitação e a sair das casas dos pais. De uma forma mais sintética, vou tentar fazer isto tudo numa pergunta só, que é o seguinte. Nós temos a habitação com preços muito elevados. Os jovens não conseguem comprar casas. O Chega refere que ampliar o leque de beneficiários do programa Porta 65 Jovem é uma das propostas e uma das soluções para este problema e restabelecer o crédito jovem bonificado. Eu queria que explicasse de uma forma muito breve o que é que isto consiste. Muito bem. Isto para mim é mais simples um bocadinho, porque foi uma das áreas que eu coordenei, que me diz respeito. Falo já nessa última medida. O crédito jovem bonificado foi algo que eu e o grupo parlamentar, desde o início desta legislatura, viemos a defender. Porquê? Numa altura em que há dificuldade no acesso à casa, em que os juros são altíssimos, em que sabemos que a banca pede um valor de entrada muito significativo e, nomeadamente, as classes mais jovens não têm como dar esse valor. O arrendamento está a preços perfeitamente loucos. Qual foi a solução que nós pensamos, acima de tudo, neste caso, para os nossos jovens, para reter os nossos jovens, para impedir que os nossos jovens imigrem, ou para impedir algum tipo de ambição que um jovem tenha, depois de entrar no mercado de trabalho, de constituir a sua família e não ter que estar em casa dos pais até aos 34 ou 35 anos, que é mais ou menos essa a média do nosso país. Foi o Estado ajudar o jovem na aquisição da primeira habitação. Como? O regresso do crédito jovem bonificado, em que o Estado é o garante dessa operação junto do banco. É simples, fazíamos com que aumentasse o nível de autonomização dos nossos jovens, terem casa própria e, ao mesmo tempo, conseguirmos retê-los no nosso país, não terem que emigrar. Para aqueles que não são jovens, o Bloco de Esquerda defende, no âmbito das rendas, uma tabulação de rendas limitando os preços. São a favor dessa proposta? Não, de todo. De todo, e vamos lá ver porquê. E no que diz respeito ao preço do imobiliário em geral, como controlar os preços no mercado? É limitar a entrada de pessoas no país que o Bloco de Esquerda pretende fazer? Não, vamos lá ver. E dividindo isto em duas partes. Se fosse breve. Muito breve. A primeira fase, nós não vamos poder limitar ninguém porque o mercado é livre, o mercado regula-se e não tem que ser o Estado a regular o mercado. Vamos lá ver, o Miguel, se tiver 3 apartamentos arrendados por 1.000 euros cada um valor justo, vamos considerar que é um valor justo, e o Estado quiser impor que não haja aumentos a essas rendas, quer dizer, o Miguel também paga impostos, o Miguel também tem as suas despesas, vive daquilo, e a aceitar, se calhar não, retirava aquilo do mercado de arrendamento e até vendia ou algo mais. Portanto, nós somos contra limitação. O Estado não pode interferir desta forma nos bens particulares. Isso é o primeiro ponto. Aliás, digo-lhe já, em jeito de passagem, que se o Chega for governo, o programa Mais Habitação é para reverter imediatamente. Há um ataque à propriedade privada sem precedentes, há um ataque ao alojamento local, que quando serviu para reabilitar os centros históricos foi muito útil, agora já não serve, mas pronto, isso é outra questão. O Estado não pode ser limitativo. O Estado, enquanto garante de uma equidade social, o Estado pode substituir e aí sim e complementar esse pagamento dessa renda, não pode obstaculizar. A outra questão que me fez, desculpe, era na questão do âmbito dos preços das casas, do imobiliário. O preço das casas. Olha, nós temos uma medida muito concreta e acho que funciona. Os imensos terrenos públicos que estão na esfera do Estado, naturalmente, o Governo deve pô-los à disposição dos privados.
por um período de 80, 90 anos, os privados investem, constroem 70% ou 75% das frações que lá forem construídas é para arrendamento acessível. Os restantes 20% ou 25%, o investidor que faça o que quiser, que meta no arrendamento a preço normal, que venda, tudo mais. É uma forma de incentivar a construção. É a única forma que nós temos, porque repare, apenas 2% do parque imóvel nacional, para concluir, é público. 98% é privado. Portanto, se nós não estimularmos o investimento privado e garantirmos também estas condições de arrendamento acessível, não vai haver habitação para toda a gente. Muito bem. Estamos a terminar, mas não poderia de abordar a economia. É fulcral. Sem economia o país não cresce, não se desenvolve, as medidas não é possível pagar todos estes serviços públicos que temos. Desde logo, o Chega tem uma proposta muito semelhante à que a Aliança Democrática tem no âmbito do salário mínimo nacional, em 1.000 euros. Faço-lhe a mesma questão que fiz ao candidato da Aliança Democrática. É execuível este salário numa economia com crescimento tão frágil como a nossa? É, claro que é. E é fácil explicar porquê. Se nós aumentarmos os salários, mas se ao mesmo tempo reduzirmos a carga fiscal, que as empresas estão asfixiadas... Está-se a referir ao IRC? Ao IRC 15%. E neste caso à taxa social única, que também será paga. E ao IRS também, naturalmente, que as empresas pagam do trabalhador. Isto é uma coisa louca. Em Portugal, nós pagamos o nosso IRS, a empresa paga o IRS do salário que nos paga, a empresa paga IRC, quer dizer, isto é uma loucura. Reduzindo a carga fiscal das empresas, é possível. E é possível porquê? Se nós aumentarmos salários, vamos estar a estimular o consumo. Ou seja, o Estado vai receber o retorno disso de outra forma. As empresas têm trabalhadores mais motivados, têm mais facilidade de contratar, porque as pessoas estarão mais disponíveis para aceitar a proposta de emprego quando os salários são mais elevados e, naturalmente, temos a economia a funcionar. É a forma de crescermos, de haver um crescimento económico palpável, é por via dos salários. Filipe, as propostas e o programa eleitoral do Chega foi contabilizado no seu custo orçamental em cerca de 11 mil milhões de euros, são números que não estão 100% definidos. No entanto, a diminuição do IRC, o estímulo económico com o aumento dos salários, é suficiente para colmatar este rombo orçamental, bem como o líder do Partido Chega referiu, André Ventura, a recuperação do dinheiro da economia paralela e da corrupção? Tudo isto é suficiente para este impacto orçamental das propostas do Partido Chega? Eu não diria um rombo orçamental, porque, repare, quando nós estamos a investir, não podemos ver um rombo. Por isso é que temos que ver na ótica do investimento e não do despesismo. E aqui é investimento. Mas as contas são matemáticas. As contas, certo, e não falham. Agora, há formas de ir buscar? Claro que há. No combate à corrupção, na economia paralela. Olha, no caso da saúde, há 2 mil milhões de desperdício, não é de investimento, é de desperdício no Ministério da Saúde. Se houver rigor nas contas públicas, se houver mais investimento, se houver mais dinheiro na economia, mais dinheiro a circular, naturalmente que é fácil. Nós não vamos ganhar de uma forma, mas vamos buscar de outra forma indireta. Mas automaticamente as famílias têm mais orçamento, consomem mais, investem mais e é isto que nós pretendemos. Não pretendemos uma economia tolhida. Filipe, na questão do emprego jovem, é uma realidade que afeta os jovens que saem neste momento da universidade. Eu estive a fazer uma leitura e percebi que o Chega fala em criar incentivos à contratação de jovens qualificados. Não desenvolveu e pedi-lhe que desenvolvesse qual seria a ideia do Chega de uma forma muito breve. Muito bem. Muito rapidamente, o que nós não podemos aceitar é que os nossos jovens saiam do ensino superior ou do ensino profissional e fiquem nas empresas a servir para tudo e, em muitos casos, não remunerados. O que nós queremos é definir uma política entre as empresas, as universidades, os politécnicos, as escolas profissionais, no sentido de uma integração imediata do jovem, se for essa a sua vontade, se não quiser prosseguir os estudos, encostado, até um certo valor, vamos permitir que a empresa pague o valor justo. Em casos de estágio profissional, o Estado tem que assegurar o restante do valor. Isto com a perspectiva de integração nos quadros da empresa em termos futuros. Nós não podemos permitir, lá está, mais uma vez, é uma medida que nós temos para os jovens, da isenção do IRS até 100 mil euros.
Se nós não começarmos... Até aos 35 anos. Até aos 35 anos. Se não começarmos a ser atrativos para os nossos jovens, em termos de habitação, em termos de salário, em termos de baixa de impostos, em termos de carreira, os nossos jovens, o nosso grande capital humano e o fator de desenvolvimento do país vão emigrar. E nós não queremos isso. Nós queremos menos imigração e queremos reter os nossos jovens, reter o nosso talento. Como último tema da nossa conversa e como deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Braga, não poderia não referir as assimetrias que existem entre o interior e o litoral. O Chega tem um capítulo dedicado ao mundo rural, mas a pergunta que lhe faço é a seguinte: a dinamização do mundo rural passa apenas por medidas no âmbito agrícola? Não seria de cogitar a possibilidade de implementar empresas no espaço interior? É uma boa questão e, naturalmente, que faz sentido. Tudo o que permita que o interior cresça, se desenvolva e que haja cada vez menos o fenómeno do êxodo rural, portanto, as pessoas a virem do interior para o litoral, temos que criar empresas públicas, naturalmente, ou estimular a criação de empresas privadas no interior. Lá está, novamente, uma vez mais, com a questão fiscal a vir sempre ao de cima. Em relação à agricultura preocupa-nos bastante. Nós somos o único partido a falar na agricultura e nos agricultores. E a questão que deixo é, no dia em que os agricultores se chatearem, baterem com a porta, deixarem de produzir, o que é que nós comemos? Se a agricultura parar, não há comida nas nossas mesas. Nós não temos como alimentar as nossas famílias. Portanto, a agricultura, o setor primário, deve ser uma principal preocupação de qualquer governo e não uma hostilização, como fizeram recentemente. E basta ver que, quando houve a manifestação dos agricultores, a senhora Ministra da Agricultura, no mesmo dia, resolveu o problema, pagou a quem tinha que pagar, acordou o que já estava acordado e tudo no mesmo dia. O que é que isto significa? Significa que o Ministério já tinha lá a verba destinada para aquele efeito. Se não pagaram, foi porque não quiseram. Há um desrespeito muito grande pelo setor primário que é fundamental para a nossa economia, para o nosso sustento e para as nossas famílias. Ainda no âmbito das assimetrias do litoral e do interior, como deputado eleito por Braga, deve ser do seu conhecimento a problemática que assola os cidadãos da comunidade intermunicipal do Ave, das suas dificuldades de ligação entre os seus diferentes concelhos, Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso, Guimarães. Há muito falado, há décadas falada, a via do Ave que vai ligar estes concelhos para permitir uma maior coesão territorial. Como deputado, quais foram os desenvolvimentos feitos por si e na Assembleia da República neste âmbito? O Chega, no futuro, comprometeria-se com as populações desta região a desenvolver uma via deste género para aumentar a sua coesão territorial? Naturalmente. Aliás, tocou em dois pontos que nos preocupam bastante. Um é mesmo esta questão da distância do litoral ao interior e das dificuldades de acesso das pessoas que estão no interior ao litoral. Isso é o primeiro ponto. E a segunda é a mobilidade. E nós temos batido imensas vezes nesta tecla da mobilidade, só que ninguém nos ouve. O PS, ao longo destes 2 anos, fez ouvidos de mercador a tudo o que foram as nossas propostas. Eu lembro-me que, em sede de Orçamento de Estado, eu falei imensas vezes no meu distrito ao nível da mobilidade. Eu defendi que a solução do BRT que liga Braga a Guimarães é insuficiente e, além de insuficiente, é injusta porque não liga a concelhos como Faf, como Famalicão, como Vieira do Minho, como falou, como Póvoa de Lanhoso, como Vila Verde. Portanto, o que nós precisamos, primeiro, é de um metro de superfície que faça a ligação entre o quadrilátero. Braga, Guimarães, Famalicão, Barcelos. Ponto. E a partir daí, uma rede de distribuição de transportes públicos que assegure que quem está em Vieira do Minho e queira ir para Cabeceiras, quem está em Solurico, queira ir para a Póvoa de Lanhoso, tenha sempre essa possibilidade. Se não tiver vias de circulação de forma rápida, com as estradas atualmente... Mas temos que as construir. Repare, o Governo tem à sua disposição um valor que nunca teve para fazer a obra, que é o PRR. Nunca teve. Tem que ser bem aproveitado. Mais uma vez, e eu bati-me imensas vezes por isto, o Norte não pode ser esquecido. Portugal não é só Lisboa. Braga não pode ser esquecido. Para terminar. Braga é um distrito muito grande. E enquanto eu lá estiver, enquanto Chega lá estiver, Braga há de ser uma prioridade para nós. Braga, distrito. Uma prioridade para nós em termos de saúde, de educação, de mobilidade,
da economia, também no apoio às empresas, na habitação. Braga vai ser sempre uma prioridade e a garantia que nós podemos deixar é, enquanto formos oposição, não nos vamos calar de defender os superiores interesses da nossa terra. A nossa terra é Braga, dos nossos concidadãos, os bracarenses em geral, do distrito. E no dia em que formos governo, naturalmente, isso é uma garantia que eu posso deixar, Braga será tão importante como Porto, como Lisboa, como Faro. Braga tem que ser colocada no mapa. Os políticos, nos últimos anos, esqueceram-se da existência de Braga. Muito bem, Filipe Melo, estamos mesmo a terminar, mas vou fazer a última pergunta que faço a todos os candidatos. No dia 11 de março, como é que se vê? Sendo que nenhuma força política atualmente demonstrou interesse em formar acordo governativo com o Partido Chega, o Partido Chega vai impedir a formação de outro qualquer governo que não o inclua na sua solução governativa? De uma forma muito breve. Muito breve. Qualquer outro governo não, porque nós só admitiríamos integrar e fazer parte de um governo de direita. Portanto, tudo que fosse esquerda, naturalmente, ou centro-esquerda, seria para esquecer. Eu, no dia 11 de março, vejo-me, uma vez mais, como deputado, a defender as causas do meu distrito, a defender as convicções que eu acredito e que o partido defende, quanto a possíveis desenvolvimentos negociais. Naturalmente deixo isso para o meu Presidente, que certamente o fará da melhor maneira possível e tenho o meu total voto de confiança, como sempre teve, para levar essas negociações a bom porto e tentarmos de uma vez por todas, que é isso que nós pretendemos, tirar a esquerda do poder. Muito obrigado, Filipe, Obrigado. por esta conversa que tivemos e a possibilidade de explorar as medidas do Partido Chega. A todos que nos acompanham em casa, muito obrigado pela atenção que dedicaram a esta entrevista. Continuem-nos a acompanhar neste ciclo de entrevistas a todos os candidatos dos partidos com assento parlamentar. Muito obrigado e até já.